vereador, a gente queria conhecer um pouco mais da tua história. Eu sei que o senhor já passou pelos Correios, tem uma longa trajetória, mas como é que começou essa sua vida política, esse desejo, né, na vida política? Olha, na realidade, eu lembro que quando nós morávamos lá no interior de Garuva, né, eu chamo de metrópole, do Bararas. Para você que nos assiste, Garuva fica ali um pouquinho antes de Curitiba à direita, e nós morávamos lá na zona rural. Naquele tempo, quando passava um carro, todo mundo saía na janela, né? Que era novidade, nós não tinha, né? Muito movimento de carro lá. E quando era época de política, os carros passavam e jogavam o panfleto, o famoso Santinho. E naquele tempo eu já corria lá, meus irmãos corriam, e eu já, na época, já colecionava Santinho dos candidatos. Já Com 10 guardava anos, numa caixinha de sapato. Olha só. 8, 9 anos. E a partir dali, com 10 anos, nós nos mudamos para Itapuá. Itapuá, em 1980, também era minúsculo, né? Só tinha a rua principal. E nesse meio tempo, o meu tio se candidatou a vereador lá em São Francisco. E o meu tio era, de fato, um dos favoritos a vencer a eleição pela popularidade, mas eleição enganosa, né? Às vezes você pensa que está eleito, acaba relaxando e acabou faltando 7 votos para ele. O senhor nunca esqueceu desse 7? Não, isso é tão claro quanto hoje, assim. Inclusive eu lembro um comentário do Daniel Silva, da Rádio de São Francisco, que é a única rádio até hoje, né? Ele era um radialista, talvez o mais popular de São Francisco, e ele comentou: olha, o seu Ronilde, mais conhecido como Rony, isso depois da eleição, no dia seguinte, né? Foi uma das grandes decepções aí das apostas. Ele era para ser um dos mais votados e acabou faltando 7 votos. E por uma ironia dessas do destino, meu irmão também do PMDB, em 88, muito embora eu já morava em Joinville, já era eleitor de Joinville, mas por ser irmão, nos finais de semana eu sempre estava lá com ele trabalhando, pedindo voto, e me envolvi diretamente na campanha do meu irmão. E quantos votos faltaram para meu irmão se eleger? 7 votos. De novo 7. E novamente mais uma decepção, enfim, a vida continuou. E eu continuei a minha caminhada de Joinville, ingressei na Univille, na época FURG, né? FURG, depois transformado em Univille. Eu me formei em Geografia. Na verdade, nós somos da primeira turma de bacharel em Geografia pela Univille. E nesse período já estava trabalhando nos Correios, né? O senhor é concursado? Sou concursado dos Correios há 21 anos. Estou há 21 anos no Correio, agora licenciado por conta do mandato. Tive experiência como professor antes de entrar no Correio por concurso. Eu morava em Joinville e era professor em Jaraguá do Sul. Não como concursado, mas o que chamamos de ACT, né? Contratação temporária. E no Correio se deu ainda mais a aproximação e a relação direta com a política, né? Acabei entrando, né, por convite, até por articulação, né, por ser, né, chamado de líder, né? Você não pode se auto-intitular como uma liderança, né? Mas as pessoas dizem: olha, você está sempre envolvido nas demandas aí de salário, de reivindicação por melhores condições de trabalho para a categoria, né? Seja para os carteiros, seja para os atendentes. E nós estávamos sempre à frente, né, da luta, das reivindicações. Aí eu acabei sendo delegado sindical por muitos anos. Nós sempre tivemos um envolvimento comunitário, né, com a comunidade, mas nunca visando o pleito eleitoral, né? Tanto que quando eu fui convidado para ser vereador, eu fui para substituir um outro nome que era o nome do partido para a nossa região do Panágua, onde eu sou morador. Não era o meu nome, o nome cogitado ou articulado pelo partido para aquele momento. Mas houve ali uma desavença de nomes, e então o prefeito Carlito, foi candidato a prefeito naquela oportunidade, disse: olha, tem
o Lio, né? O pessoal me chama de Lio, né? Lio Wilson, nome difícil. Tem um Lio lá que é um líder da comunidade, sindicalista, tem uma boa inserção. Ele talvez tope, não é? Aceite o desafio. E eles nos chamaram, disseram, olha, o teu nome foi lembrado, já que o menino que era da região sul aí desistiu. E eu disse, tudo bem, para contribuir vamos abraçar esse desafio. Porque eu já no dia a dia fazia isso, acompanhava as discussões, e até a minha esposa e os meus familiares comentavam, por que você gosta tanto de estar discutindo política, ouvindo rádio, acompanhando, é um negócio que eu vejo que as demandas coletivas, né, de qualquer comunidade, seja na cidade, seja no estado, seja na federação nacional, elas passam, né? Tem todo o encaminhamento pela política, né? Lamentavelmente, nesse momento, nós sofremos uma crise, né, no contexto nacional, mas aí há toda uma confusão e uma mística da politicagem com a política, né? Aristóteles define muito bem o que é política, mas é para um próximo momento, né? Então vamos fechar essa parte da minha história. Exatamente. Tô atropelando. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente vai falar sobre a situação atual da política aqui no Brasil e um pouco mais dos projetos de lei do vereador Lio Wilson Corrêa. Até mais. Gostou do vídeo? Então fique ligado no canal da CVJ no YouTube. Lá tem mais sobre esse vereador e cada um dos parlamentares de Joinville.